pessoal do sétimo ano, como estão vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje, no nosso roteiro, nós vamos continuar nosso estudo sobre o renascimento cultural. Hoje, nós vamos perceber que o renascimento cultural ele vai trazer um rompimento entre muitas coisas que aconteceram lá no período medieval, que agora tem um novo sentido no renascimento. Hoje, em específico, nós vamos trabalhar sobre um artista. Tá? Então, nós vamos estar concentrando nossos estudos hoje em apenas um artista, que vai ser um grande nome nesse momento e vai ter a sua importância, né, para o Renascimento. Sobre o que nós vamos estudar hoje? Sobre qual artista nós vamos falar? Nós vamos falar sobre o Michelangelo, isso aí. Michelangelo foi um pintor, escultor e arquiteto italiano. Então, ele é considerado um dos maiores representantes do Renascimento italiano. Então ele vai ter nos seus ombros uma grande importância para esse período. Na escola, interessava-se apenas em desenhar. Aos 13 anos, torna-se aprendiz em um estúdio em Florença. Lembra que eu falei que no período medieval começa a acontecer, então, essas escolas onde os artistas ensinam os jovens e assim por diante. Esses jovens se tornam artistas e ensinam outros jovens. E aonde, nessa escola, ele recebeu a influência artística de vários pintores, escultores e intelectuais da época, já que a cidade era um grande centro de produção cultural, né, na Florença, onde ele vivia. Então, ele vai ser influenciado aí por outros artistas que estavam, escultores, pintores que estavam ali nessa escola, e ele vai aprender com eles. Ainda em vida, ele foi reconhecido, né, como um dos maiores artistas do seu tempo. Então ele teve esse reconhecimento em vida. As pessoas, como eu falei para vocês no Renascimento, elas começam a reconhecer os artistas pelo seu trabalho e também devido aos mecenas, né? O que estava acontecendo quando Michelangelo estava, atuando como artista? Seu contexto histórico. Então, no contexto histórico vivido por Michelangelo, estava se passando por uma renovação cultural, que é o nosso Renascimento, o qual o teocentrismo era substituído pelo antropocentrismo. Lembrando, teocentrismo, Deus no centro, antropocentrismo, o homem no centro. E Michelangelo pintava e esculpia com base nas influências greco-romanas. Lembra que no ano passado nós estudamos sobre a arte greco-romana e como que eram as esculturas naquele período, como que eram as pinturas. Tinha o ideal de beleza, o padrão de beleza do homem, da mulher, representação do corpo nu, lembram disso? Aonde eles colocavam o ideal de beleza, como eles acreditavam que as pessoas deveriam ser, né? Então, o greco-romano ele vai valorizar a beleza do corpo humano e ele gostava de representar as pessoas em suas esculturas em posições peculiares. Ele foi um símbolo, então, do Renascimento, desse período renascentista. Então, qual obra nós podemos observar primeiro? A primeira obra que nós vamos observar desse artista, de Michelangelo, é Pietà. A Pietà, essa imagem que vocês estão vendo aí, é a Maria segurando Jesus no colo, depois que ele foi crucificado, morto, e retiram ele da cruz, Maria segura ele em seu colo. Então, o que nós podemos perceber nessa imagem? Primeiro, a quantidade de detalhes que existem nessa imagem é estonteante, Como ele traz o tecido, como ele traz ali a questão da costela de Jesus aparecendo, dos nervos, dos ossos, da feição do rosto de Maria. São muitos detalhes, porém, não é uma obra simétrica, porque o colo de Maria é desproporcional ao seu corpo. Então, se a gente for ver, é como se ela tivesse pernas muito maiores do que uma pessoa normal, para que Jesus tivesse ali uma proporção, para que ele conseguisse fazer essa posição de Jesus. Então, são muitos detalhes que ele utiliza. Outra obra que nós vemos é a pintura da Capela Sistina, que foi Michelangelo também que fez. E essa obra que eu vou mostrar para vocês é um recorte dessa capela. Então, ele pintou todo o teto da capela e mais as paredes, algumas paredes, e essa obra que vocês estão vendo aí é a criação de Adão. Então, o que ele fez? Nessa parede, no teto da Capela Sistina, ele vai representar histórias bíblicas. Então, cada pedaço que nós olhamos da Capela Sistina é uma representação de uma pintura, de uma história bíblica. E nessa que vocês estão vendo aqui é a criação de Adão, onde Deus é representado e o homem.
E vocês percebem que está presente a influência greco-romana, pois os corpos estão nus. E também traz o ideal padrão de beleza do corpo humano. E porque também, na verdade, gente, por título de curiosidade, quando Michelangelo pintou a Capela Sistina, ele representava Deus nu também. Mas como a igreja não, né, acabou não aceitando essa representação de Deus nu, né, como homem, ele acaba colocando esse tecido ali, escondendo um pouco, né, e colocando essa questão do divino. Então, Michelangelo, ele não pintou o afresco, né, no caso. Vocês lembram o que é afresco? Eu falei isso lá quando eu comecei a falar sobre arte medieval. Afresco é uma pintura feita numa parede ou no teto que foi acabado de fazer. Então, ele ainda está fresco, o artista vai lá e pinta. Então, Michelangelo, como eu falei para vocês, ele não pintou o teto da Capela Sistina sozinho. O que aconteceu? Ele tinha lá os seus alunos, né? Seus estagiários, digamos assim. Então, ele ensinava para esses alunos e quando tinha essas grandes obras, esses alunos ajudavam ele. Então, ele não pintou sozinho. Ele idealizou, ele desenhou, ele pensou como seria, mas ele não pintou sozinho. E ele era muito, muito meticuloso e detalhista. Ele fez a estátua de Moisés em sua perfeição. A Capela Sistina também, que fica no Vaticano, ele vai representar também o Velho Testamento, né, no que são as histórias, e o Juízo Final. E por que eu tô falando isso? Porque o Juízo Final vai ser uma obra muito conhecida dele, onde numa parede, então tem lá todas as histórias bíblicas do Antigo Testamento, no teto da Capela Sistina, e quando chega lá na sua última história, ele representa o Juízo Final. E por que vai ficar tão famosa essa pintura? Porque ele traz como seria o juízo final na sua essência, na sua verdade, né? Digamos assim, né? Ele não enfeita, ele realmente traz algo que dá uma agonia de olhar. Então as pessoas iam até lá e realmente ficavam espantadas com aquilo que eles viam, né? Outra escultura muito famosa do Michelangelo, que já deve ter visto em algum desenho, em alguma animação, em algum filme, é Davi. Então, ele foi escolhido como símbolo de Florença, né, o berço do Renascimento. A escultura de Davi de Michelangelo é o ícone da escola, já que emprega perfeita simetria e equilíbrio de formas características norteadoras dos trabalhos da Renascença. Então, ela é perfeita. Então, ele pega lá as questões da arte greco-romana, né, da sua influência da arte greco-romana, e reproduz Davi na sua perfeição. Então, ele é um corpo humano perfeito, simétrico, todos os lados iguais, então não tem defeito nenhum. Questão do tamanho da cabeça, em relação ao tronco, em relação às pernas, tudo é perfeito. E a estátua foi confeccionada, ela foi feita em mármore. Mármore. Pensa, gente, fazer esses detalhes que aparece até a veia da mão de Davi no mármore, ele conseguiu fazer isso. Ela tem mais de 5 metros de altura e representa Davi preparando-se para enfrentar o gigante Golias. Então, é uma obra, assim, sensacional dele. E entre outras, né, como Moisés e outras obras que ele vai trazer. Michelangelo, então, ele vai transformar o mundo das artes através de suas pinturas e esculturas, tornando-se, assim, um homem jamais esquecido. Então, ele vai ser muito lembrado até os dias de hoje, tá? E ele, junto com os outros artistas, vai estar sempre sendo citado. Lembrando, gente, das tartarugas ninjas, para quem gosta, lembrando lá que cada nome de tartaruga ninja é um artista do Renascimento, tá? Michelangelo, Rafael, Leonardo e Donatello. Então, são os principais artistas do Renascimento e nós vamos ver um por um e hoje foi o Michelangelo, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode estar me chamando que eu vou estar conversando com vocês e até a próxima aula, pessoal. Um beijo.